3i Atlas acabou de chegar, urgente, acelerou e mudou de trajetória, NASA confirma. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a nossa compreensão sobre visitantes interestelares. Nos últimos dias, cientistas da NASA detectaram algo absolutamente extraordinário acontecendo com o objeto interestelar 3i Atlas, e as implicações são simplesmente impressionantes. No dia 1º de julho de 2025, quando o telescópio Atlas no Chile detectou pela primeira vez esse objeto misterioso vindo do espaço profundo, ninguém poderia imaginar o que estaria por vir. Inicialmente catalogado como apenas mais um cometa interestelar, o 3i Atlas rapidamente começou a revelar comportamentos que desafiam nossas explicações convencionais. Mas o que acabou de acontecer elevou tudo a um nível completamente diferente. Durante sua aproximação máxima ao Sol, ocorrida em 29 de outubro de 2025, quando o objeto passou a apenas 203 milhões de quilômetros de nossa estrela, cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o JPL, detectaram algo que está deixando a comunidade científica em estado de alerta máximo. Segundo dados oficiais divulgados pelo JPL, o 3i Atlas exibiu sinais claros do que os cientistas chamam de aceleração não gravitacional. Isso mesmo que você está ouvindo. O objeto não está se movendo apenas sob a influência da gravidade do Sol, ele está se impulsionando de alguma forma. O pesquisador de Harvard, Avi Loeb, que já vem estudando o 3i Atlas desde sua descoberta através do projeto Galileu, referenciou em seu blog os dados preliminares do JPL que confirmam essa aceleração anômala. E o mais impressionante, essa aceleração não pode ser explicada completamente pelo efeito foguete tradicional dos cometas. Você deve estar se perguntando, o que é esse efeito foguete? Bem, quando cometas normais se aproximam do Sol, o gelo em sua superfície sublima, ou seja, passa direto do estado sólido para o gasoso, criando jatos que funcionam como pequenos propulsores naturais. Isso dá ao cometa um leve empurrão adicional à sua velocidade. Mas aqui está o problema. O 3i Atlas está exibindo uma aceleração significativamente maior do que seria esperado apenas por esse processo natural. David Farnokia, cientista do JPL da NASA, descreveu o comportamento do objeto como se ele estivesse se impulsionando sozinho. Uma declaração que enviou ondas de choque pela comunidade científica. E não para por aí. A análise da trajetória revelou algo ainda mais perturbador. Os dados do JPL mostram que o 3i Atlas seguiu não apenas uma, mas duas direções peculiares de aceleração. Uma que o puxou para longe do Sol e outra que o deslocou lateralmente. Esse padrão de movimento não é típico de cometas naturais. Avi Loeb levantou uma possibilidade que muitos cientistas estão relutantes em discutir publicamente. Essa aceleração não gravitacional poderia indicar a presença de algum tipo de sistema de propulsão tecnológico. Sim, você entendeu corretamente. Estamos falando da possibilidade de que o 3i Atlas não seja apenas um cometa natural, mas algo artificialmente construído. Mas as anomalias não param na aceleração. Durante sua aproximação ao Sol, o 3i Atlas fez algo que deixou os astrônomos completamente perplexos. Ele mudou de cor. E não foi uma mudança sutil. O objeto transformou-se dramaticamente, tornando-se progressivamente mais brilhante e mais azul conforme se aproximava de nossa estrela. Isso é extremamente incomum. Cometas naturais tendem a fazer exatamente o oposto. Quando se aproximam do Sol, suas superfícies frias geralmente absorvem a luz azul e refletem predominantemente luz vermelha, similar ao que acontece quando o metal frio é aquecido e fica vermelho. Mas o 3i Atlas fez o contrário completo. Loeb apontou que essa mudança de cor não só é incomum, como pode estar diretamente relacionada à aceleração anômala. Será que estamos vendo algum tipo de sistema de propulsão ativando conforme o objeto coleta energia solar? Essa é a pergunta que está tirando o sono de muitos pesquisadores. Vale lembrar que o 3i Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado já detectado pela humanidade. O primeiro foi o misterioso Oumuamua, em 2017, que também apresentou comportamentos estranhos e aceleração inexplicável. O segundo foi o 2i Borisov, em 2019, que se comportou mais como um cometa convencional. Agora, com o 3i Atlas, estamos novamente diante de um visitante interestelar que desafia nossas explicações. A velocidade do objeto é absolutamente impressionante. Quando foi descoberto em julho, o 3i Atlas estava viajando a aproximadamente 221 mil km por hora, ou cerca de 61 km por segundo. Conforme se aproximou do Sol, sua velocidade aumentou ainda mais, chegando a ultrapassar 210 mil km por hora, segundo algumas medições.
Essa velocidade extraordinária confirma algo crucial. O 3I Atlas está em uma órbita hiperbólica. Isso significa que ele não está gravitacionalmente preso ao nosso Sol. Ele simplesmente está passando pelo nosso sistema solar, vindo de outro sistema estelar. E depois de fazer sua volta ao redor do Sol, continuará sua jornada de volta para o espaço interestelar, para nunca mais ser visto. Mas de onde exatamente veio o 3I Atlas? Observações astronômicas indicam que ele chegou da direção geral da constelação de Sagitário, a mesma direção onde está localizado o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. O objeto viajou por milhões, talvez bilhões de anos através do vazio do espaço interestelar, antes de finalmente entrar em nosso sistema solar. Observações recentes do telescópio espacial James Webb revelaram que o 3I Atlas possui uma crosta espessa, irradiada por bilhões de anos de exposição à radiação cósmica. Essa crosta foi transformada de tal forma que provavelmente não se parece mais com o material de seu sistema estelar original. Isso levanta questões fascinantes sobre o que realmente estamos olhando. Durante sua passagem próxima a Marte em 3 de outubro de 2025, quando chegou a apenas 28,4 milhões de quilômetros do planeta vermelho, o instrumento HiRISE, a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, conseguiu capturar as melhores imagens já obtidas do 3I Atlas. Mas aqui está o problema: essas imagens ainda não foram liberadas ao público. A ViloWeb solicitou formalmente acesso a essas imagens para seu trabalho científico através do projeto Galileu, mas até agora não recebeu sequer uma resposta da NASA. Isso levantou suspeitas em alguns círculos. O que exatamente essas imagens mostram? Por que a NASA está retendo essas informações cruciais? O que foi observado que justifica esse sigilo? Enquanto o 3I Atlas estava fazendo sua passagem pelo periélio, o ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro, ele estava recebendo aproximadamente 770 watts de energia solar por metro quadrado. Se o objeto fosse equipado com algum tipo de painel solar ou sistema de coleta de energia, este seria o momento perfeito para recarregar e potencialmente executar uma manobra. E é exatamente isso que parece ter acontecido. A mudança na trajetória detectada pelo JPL ocorreu precisamente durante esse período de máxima exposição solar. Coincidência? Muitos cientistas estão começando a questionar. O 3I Atlas tinha aproximadamente 50% de chance de se desintegrar completamente ao passar tão perto do Sol, caso fosse apenas um cometa frágil. A força de maré gravitacional do Sol, combinada com a intensa radiação e pressão do vento solar, deveria ter sido suficiente para fragmentar um objeto de composição típica de cometa. Mas o 3I Atlas não se desintegrou. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. O objeto emergiu dessa passagem perigosa mais brilhante, mais ativo e com uma trajetória alterada. Isso sugere uma estrutura interna muito mais robusta do que seria esperado de um cometa natural. A partir de 3 de novembro de 2025, o 3I Atlas começará a se afastar do brilho do Sol o suficiente para ser observado novamente do hemisfério norte. Esta é uma janela de oportunidade crucial para astrônomos ao redor do mundo coletarem dados adicionais sobre esse objeto misterioso. A aproximação máxima à Terra está programada para 19 de dezembro de 2025, quando o objeto passará a uma distância de 1,8 unidades astronômicas, aproximadamente 270 milhões de quilômetros. Embora ainda muito distante para representar qualquer ameaça, essa será a melhor oportunidade para observações detalhadas usando radiotelescópios terrestres. Observatórios como o Goldstone Solar System Radar e o Green Bank Telescope estão se preparando para usar o efeito Doppler de rádio para escanear o 3I Atlas. Essas observações podem potencialmente revelar detalhes sobre o formato do objeto, sua composição superficial e talvez até estruturas internas. O radiotelescópio ALMA, no Chile, e o Very Large Array, no Novo México, também estão planejando observações coordenadas. A esperança é que, com múltiplos observatórios trabalhando juntos, possamos finalmente obter uma imagem clara do que realmente é o 3I Atlas. Após passar pela Terra em dezembro, o 3I Atlas seguirá em direção a Júpiter, passando a aproximadamente 50 milhões de quilômetros do gigante gasoso em 16 de março de 2026. Depois disso, ele deixará nosso sistema solar para sempre, retornando ao vazio do espaço interestelar de onde veio. A questão que está na mente de todos é: o que realmente é o 3I Atlas? As evidências estão se acumulando de maneiras que desafiam a explicação convencional de apenas um cometa. Temos aceleração não gravitacional confirmada pela NASA. Temos mudanças de cor inexplicáveis.
Temos alterações de trajetória que sugerem manobras controladas. Alguns cientistas argumentam que todos esses fenômenos podem ser explicados por processos naturais que ainda não compreendemos completamente. Talvez o 3I Atlas seja um tipo especial de cometa com composição química incomum que produz reações diferentes quando aquecido pelo Sol. Talvez sua rotação peculiar ou estrutura interna fragmentada crie padrões de desgaseificação assimétricos que resultam em aceleração aparentemente direcionada. Mas outros pesquisadores, incluindo Avi Loeb, argumentam que devemos considerar seriamente a possibilidade de que estamos observando tecnologia extraterrestre. Afinal, se civilizações avançadas existem em outros sistemas estelares, seria lógico que elas enviassem sondas para explorar a galáxia, assim como fazemos com nossas próprias missões espaciais. O projeto Galileu, liderado por Loeb, foi estabelecido especificamente para investigar a possibilidade de evidências de tecnologia extraterrestre. Usando telescópios e instrumentos de última geração, a equipe está coletando dados sobre o 3I Atlas com a mente aberta, sem descartar nenhuma possibilidade prematuramente. Uma das coisas mais frustrantes para a comunidade científica é a falta de acesso às imagens de alta resolução capturadas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Essas imagens, tiradas de uma distância relativamente próxima durante o rasante marciano do 3I Atlas, poderiam resolver muitas questões sobre o formato e a natureza do objeto. Por que a NASA está retendo essas imagens? Existem várias possibilidades. Talvez os dados ainda estejam sendo processados e analisados. Talvez existam questões técnicas com as imagens que precisam ser resolvidas antes da divulgação. Ou talvez, e esta é a possibilidade que está gerando mais especulação, as imagens mostrem algo tão incomum que a agência espacial está sendo extremamente cautelosa sobre como liberar as informações. A história da astronomia está repleta de descobertas que inicialmente pareciam inexplicáveis, mas que eventualmente foram entendidas através de ciência rigorosa. Pulsares foram inicialmente chamados de LGM, Little Green Men, antes de serem identificados como estrelas de nêutrons em rotação. Quasares confundiram astrônomos por anos antes de serem reconhecidos como núcleos galácticos ativos extremamente distantes. Será que o 3I Atlas seguirá esse padrão? Será que em alguns meses ou anos teremos uma explicação natural perfeitamente razoável para todos os seus comportamentos estranhos? Ou será que este objeto representa algo verdadeiramente extraordinário, a primeira evidência confirmada de tecnologia extraterrestre? O que torna esta situação particularmente intrigante é o timing. O 3I Atlas chegou em um momento em que a humanidade finalmente possui a tecnologia para estudar objetos interestelares em detalhe. Temos o telescópio espacial James Webb, múltiplas sondas em Marte com capacidade de observação, redes de radiotelescópios ao redor do mundo e poder computacional para analisar dados em níveis sem precedentes. Se uma civilização avançada quisesse enviar uma sonda para nosso sistema solar, sabendo que eventualmente seríamos capazes de detectá-la e estudá-la, este seria exatamente o tipo de momento em nossa evolução tecnológica em que faria sentido. Estamos avançados o suficiente para notar e investigar, mas ainda primitivos o suficiente para que a sonda não precise se esconder ativamente. É claro que isso é especulação, mas é especulação baseada em dados reais e anomalias confirmadas. A aceleração não gravitacional é um fato, confirmado pelo JPL da NASA. A mudança de cor é um fato, observado por múltiplos telescópios. A alteração de trajetória é um fato, documentado em dados orbitais precisos. O que precisamos agora são mais observações. Nos próximos meses, conforme o 3I Atlas se torna novamente visível e se aproxima da Terra, teremos oportunidades sem precedentes para estudar este objeto. Cada telescópio, cada instrumento, cada observação pode fornecer a peça crucial do quebra-cabeça, que finalmente nos dará respostas definitivas. A comunidade astronômica internacional está se mobilizando. Tempo de observação está sendo alocado em alguns dos telescópios mais poderosos do mundo. Propostas de missões espaciais de resposta rápida estão sendo consideradas, embora provavelmente seja tarde demais para alcançar o 3I Atlas antes que ele deixe nosso sistema solar. Alguns cientistas estão propondo que deveríamos desenvolver capacidades de resposta rápida, especificamente para objetos interestelares. Naves espaciais em estado de prontidão que poderiam ser lançadas em questão de semanas para interceptar e estudar visitantes como o 3I Atlas.
Afinal, esses objetos são janelas únicas para outros sistemas estelares e potencialmente para outras civilizações. O impacto do 3I Atlas vai muito além da astronomia. Se esse objeto for confirmado como tendo características artificiais, isso teria profundas implicações filosóficas, teológicas e sociais. Confirmaríamos que não estamos sozinhos no universo. Saberíamos que outras civilizações existem ou existiram, avançadas o suficiente para enviar sondas através do espaço interestelar. Mas mesmo que o 3I Atlas seja eventualmente explicado como um fenômeno natural, ainda aprendemos algo valioso. Cada objeto interestelar nos ensina sobre condições em outros sistemas estelares, sobre processos de formação planetária em diferentes ambientes, sobre a diversidade de corpos celestes na galáxia. O universo é verdadeiramente uma caixinha de surpresas. Cada nova descoberta nos lembra de quão pouco realmente sabemos e de quanto ainda há para explorar. O 3I Atlas, com seus comportamentos misteriosos e anomalias inexplicáveis, é apenas o mais recente lembrete dessa verdade fundamental. Nos próximos dias e semanas, fique atento às notícias científicas. Conforme novas observações são feitas e novos dados são analisados, nossa compreensão do 3I Atlas continuará evoluindo. Talvez em breve tenhamos respostas definitivas, ou talvez as perguntas apenas se aprofundem ainda mais. Uma coisa é certa, o 3I Atlas já garantiu seu lugar na história da astronomia. Seja ele um cometa natural com propriedades incomuns, seja ele algo muito mais extraordinário, este visitante interestelar está expandindo os limites do nosso conhecimento e forçando-nos a questionar suposições que aceitávamos como certas. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. O universo não se importa com nossas suposições ou expectativas. Ele simplesmente é, vasto, misterioso e cheio de maravilhas que ainda estamos apenas começando a compreender. O 3I Atlas, acelerando através de nosso sistema solar com sua trajetória alterada e suas cores cambiantes, é um lembrete perfeito dessa verdade. A NASA confirmou as anomalias. Os dados estão sendo analisados. As observações continuam. E nós, aqui na Terra, aguardamos ansiosamente para ver o que mais esse misterioso visitante do espaço profundo tem a nos revelar. O que quer que descobramos, uma coisa é certa. O 3I Atlas já mudou para sempre a forma como pensamos sobre objetos interestelares e sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos no cosmos.